Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Oferta por David Neres, Pablo na mira e João Paulo. Veja os jogadores que podem chegar no Flamengo. Então, galera, a diretoria do Flamengo segue trabalhando para reforçar a equipe em 2022. O time do técnico Paulo Souza, que vem sofrendo certa pressão da torcida rubro-negra, por resultados ainda, tenta encontrar o elenco ideal para dar sequência ao bom trabalho realizado no último ano. Entre os nomes cogitados estão David Neres, que estão conversando também com o São Paulo, e Pablo, que volta ao Brasil devido às consequências impostas ao futebol russo. Então o Flamengo pode dar o chapéu no São Paulo por David Neres. O Flamengo está de olho no mercado aí, né? E busca também um goleiro. Além do setor defensivo, a direção do clube carioca quer reforçar ataque e avalia a chegada de uma opção para os lados. Na mesa já há um nome que passou a ser monitorado e que está na mira também do São Paulo. Segundo informações do jornalista Mauro Santana, o Flamengo estaria interessado na contratação de David Neres, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Então, com o conflito entre Rússia e Ucrânia, o jogador retornou ao Brasil nos últimos dias e não sabe o que será daqui para frente. Desde então, o São Paulo passou a fazer os primeiros contatos para sondar um possível retorno de David Neres ao Morumbi. E de acordo com o jornalista, o Flamengo avalia um empréstimo até dezembro do atacante de 24 anos. Inicialmente, a intenção dos cariocas ao final deste período, ter uma opção de compra já estipulada para ter o jovem em definitivo. Por outro lado, os ucranianos buscam recuperar o investimento que foi feito recentemente no atleta, que são de 12 milhões de euros, cerca de 68 milhões de reais. Mas além de David Neres, o Flamengo está de olho em outros reforços. Então o Flamengo voltou a demonstrar interesse na contratação do goleiro João Paulo, titular absoluto do Santos. E neste início de temporada, mais uma eventual negociação não será tão simples. O atleta de 26 anos renovou recentemente seu vínculo com o time da Vila Belmiro, além de possuir uma multa rescisória completamente fora da realidade dos clubes brasileiros, incluindo o rubro-negro, que há alguns anos é uma das equipes com os maiores faturamentos do país e do mundo, né? Então o João Paulo prorrogou seu contrato com o Santos em dezembro, e desde então o novo vínculo do goleiro é válido até o fim de 2026. A multa rescisória para os clubes interessados é de 100 milhões de euros, cerca de 573 milhões de reais na cotação atual. E apesar disso, o Peixe espera uma oferta pelo menos de 8 milhões de euros, cerca de 45,9 milhões de reais, para abrir conversas pelo goleiro. Então, uma das vontades do técnico Paulo Souza, o meia uruguaio da Inter de Milão, Matias Vecino, tem o seu contrato encerrando com a equipe italiana. Além do desejo da própria Inter em renovar com o jogador, a Lazio quer contar com o seu futebol, somando a eles times ingleses que já observam o jogador de 30 anos, né? Então o zagueiro Pablo, ex-Corinthians, também entra na mira do gigante da Série A. Então o Pablo, zagueiro de 30 anos, está voltando ao Brasil. O jogador do Lokomotiv Moscou da Rússia decidiu que vai voltar ao seu país pelas sanções que estão sendo impostas ao clube russo. Então, a todos os clubes russos, aliás, né? Então, com isso, o nome do zagueiro ganha repercussão no futebol nacional. Destaque na época do Corinthians, o jogador entrou na mira de outro gigante da Série A, o Flamengo. Então, se Pablo e Flamengo firmarem um acerto, esse será o reencontro do zagueiro com o técnico Paulo Souza, né? Então, galera, outra informação importante é que em baixa no Flamengo e multado, Isla recebeu sondagem de 4 clubes brasileiros, então, né, galera? Então, iniciando a temporada como reserva, Isla perdeu ainda mais espaço no Flamengo após um episódio polêmico, né? Quando alegou estar com sintomas virais, o chileno não foi relacionado para encarar o Resende, mas a sua postura de curtir uma festa após
ser cortado da partida acabou deixando a diretoria irritada. Sendo assim, o jogador foi multado e está fora da próxima partida da equipe contra o Vasco. Então, por conta disso, uma rescisão contratual passou a ser especulada e Isla foi alvo de sondagens de grandes clubes aqui do Brasil. Então, de acordo com o jornal O Globo, Santos, Corinthians, Botafogo e Atlético Paranaense consultaram a situação do lateral direito. Porém, mesmo com o Flamengo podendo aceitar uma liberação, os ganhos do defensor inviabilizaram a abertura de conversas, né? Então, no Flamengo, Isla possui vencimentos na casa de R$ 500 mil por mês. E desta forma, os times citados não teriam condições de bancar os ganhos do chileno, que segue integrado ao elenco do Flamengo. Porém, como sua postura também não deixou o Paulo Sousa feliz, a possibilidade da posição de titular ser recuperada no momento é improvável. Depois do empate no Carioca, o treinador inclusive questionou a postura do elenco, algo que certamente irá piorar a situação do camisa 44, né? Então ele falou que não podemos pensar no Carnaval antes de ganhar os nossos jogos, né? Temos que ganhar o jogo e depois nos divertir, foi o que falou o Paulo Sousa aí, né? Dando um alerta até para todos os jogadores aí, né? Então agora resta saber se Isla vai cumprir o seu contrato no Flamengo até o final, além dos clubes brasileiros citados. O jogador foi especulado em um possível retorno ao futebol chileno, cenário que está longe de se tornar realidade. Então, galera, outra notícia importante. Santos toma decisão sobre possível troca com Flamengo por João Paulo. Então, galera, em busca de um goleiro, o Flamengo estuda novamente a contratação de João Paulo desde o ano passado. O nome do camisa 1 do Santos já era especulado como possível reforço do clube, né? Então, as conversas nos últimos dias, João Paulo parece ter voltado à pauta do Flamengo, que entende ser necessário adicionar um novo arqueiro. Então, para amortizar a pedida santista, o Flamengo estaria disposto a apresentar uma lista de jogadores como moeda de troca. A informação é do jornalista Wilson Pimentel, né? Ainda segundo apurou a reportagem, a relação inicial consta nomes de Maurício Isla, René e Léo Pereira, né? Então o Santos porém descarta a possibilidade de realizar uma troca para liberar João Paulo, conforme notícia de Jorge Nicola em seu canal no YouTube. A ideia do Peixe é receber próximo dos 8 milhões de euros para liberar o atleta. Então, o principal destaque do Santos na temporada passada, o João Paulo já foi até alvo de clubes da Europa. O Ajax da Holanda foi um dos que demonstraram interesse pelo arqueiro, que não chegou a apresentar uma proposta oficial. Aos 26 anos, João Paulo renovou o seu contrato, né? E a multa decisória é muito alta, né, galera? Eu acho que não vale a pena, né? Então, o Flamengo entre os primeiros. Clubes brasileiros aparecem em ranking das categorias de base mais rentáveis do mundo. Então, os clubes brasileiros têm lucrado cada vez mais com a venda de jogadores para o exterior. Então, o Centro Internacional de Estudos Esportivos, CIES, publicou um estudo que é listado as 50 bases mais rentáveis do mundo desde julho de 2015, ou seja, que arrecadam mais dinheiro com venda de jogador. 7 clubes brasileiros aparecem no ranking, dos times que mais faturaram com suas promessas no período. Com destaque para 2 times que estão na Série B, o Vasco, que aparece na 48ª posição, e o Grêmio na 29ª, considerando que a receita de um clube na Série B é bem menor em relação aos clubes da Série A, e a venda de jovem jogador pode ser uma boa saída para suprir esta diferença financeira. Então, destaque também para o Flamengo, o único clube brasileiro que aparece no top 25. E vale destacar também o Palmeiras, que hoje tem uma das melhores bases do Brasil, mas não aparece entre as 50. Então, o Alviverde tem bastante jogador nas categorias de base em seu elenco bicampeão da Libertadores. Isso mostra que o Verdão tem optado por utilizar seus jovens e não apenas fazer caixa com eles, né? Então, verificando as posições, aí o Benfica é o primeiro, com 379 milhões de euros, seguido do Real Madrid com 330 milhões de euros, terceiro o Mônaco com 285,
O Ajax em quarto com 283, em quinto o Lyon da França com 270, em sexto o Bayer Leverkusen 213, em sétimo o Atalanta 211, em oitavo o Chelsea com 210, em nono o Sporting com 209, em décimo o Liverpool com 171, em décimo primeiro o Atlético de Madrid com 167 e em décimo segundo o Barcelona com 161 milhões e em décimo terceiro o Flamengo com 152 milhões de euros arrecadados, cerca de 866 milhões de reais. Né? As vendas mais altas desde julho de 2015 foi Vinícius Júnior ao Real Madrid. Né? Depois aparece o Atlético de Bilbao com 148 milhões, em 15º o Anderlecht com 147, em 28º o Santos com 113, 29º o Grêmio com 112, em 30º o Fluminense com 109 milhões de euros, 32º o São Paulo com 98 milhões, em 45º o Atlético Paranaense com 66, em 48º o Vasco com 60 milhões de euros. Mas é isso aí, nação rubro-negra! Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!